Então, continuando a nossa série Crescimento Espiritual, nós estamos aqui pela nossa segunda terça-feira abordando sobre este tema. Relembrando o que nós aprendemos na semana passada. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Você pode repetir comigo? Isso vai te ajudar a fixar. Nós somos um espírito, essa é a nossa identidade. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Mas como é feito essa conexão do nosso espírito com Deus? Posso citar um exemplo bem simples para você? Nos dias de hoje, como que funciona quem tem um celular? Quem tem um celular hoje, por onde ele vai, o que ele precisa? Estar conectado na internet. Se está em casa, acesso o Wi-Fi. Se está na rua, acesso 4G. Mas sempre ele precisa ou ele deseja estar conectado na internet. E como funciona a conexão da internet? Será que você vê as ondas do Wi-Fi? Será que você consegue enxergar o sinal do 4G, 3G ou 5G? Eu acho que não. Mas observe bem, é preciso haver uma sintonia. Se você tiver um telefone, um telemóvel da Vodafone e de repente o sinal da Vodafone não está legal em determinado local, e aí o sinal da Mel está legal, então você pega o seu telefone e de repente você vira a chave e ele muda para o sinal da Mel? Não é assim. Na realidade, o sinal ele precisa estar ligado um ao outro. E é sobre isso que nós vamos desenvolver e aprender. Também com o nosso telefone, o que é que nós temos para funcionar a internet, onde quer que nós estejamos? O cartão do telemóvel. E no cartão do telemóvel nós temos todas as informações que nós precisamos. Através do cartão do telemóvel, nós podemos também fazer ligações. No cartão do telemóvel, tudo está ali, tudo está armazenado. Agora, no Wi-Fi, eu consigo ir um pouco mais além. Esse vídeo, por exemplo, que está sendo gravado aqui, está tudo com tudo que eu tenho de recurso no meu aparelho de telemóvel. Mas quando eu preciso subir o vídeo para o YouTube, eu preciso de algo a mais, uma velocidade a mais, eu preciso do power, eu preciso do poder, da velocidade da internet para que esse vídeo consiga subir para o YouTube. E muitas das vezes nós precisamos voar no Espírito. Nós precisamos estar ligados ao Pai como um Wi-Fi em altíssima velocidade para que a gente se conecte ao Pai e sejamos transbordantes e possamos entender o que é viver no Espírito. Mas não podemos deixar, porque sem o cartão do telemóvel, sem a base de todas as informações, nós não conseguiremos também acessar o Wi-Fi, não é verdade? Então esse é um exemplo simples que eu gostaria que você entendesse, que a nossa vida, ela precisa estar conectada a Deus. E como que acontece essa conexão com Deus? Através do nosso espírito. E continuando aqui, a terceira razão para entendermos a diferença de espírito e alma, que nós abordamos no vídeo anterior, é o conhecimento espiritual só é possível pelo Espírito. E eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler? Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essa verdade ou essas verdades são loucura para essas pessoas, porque elas estão sendo delas só pode ser entendido de modo espiritual. As coisas do Espírito, elas só podem ser entendidas espiritualmente. Não tem como nós queremos entender as coisas de Deus
entender o ensinamento de Deus, entender a vida de Deus com o nosso raciocínio lógico. Não tem como. Agora eu te pergunto, será que os ensinamentos de Jesus são tão difíceis assim de serem entendidos? Será que o nascer de novo, quando você nasce de novo, talvez tudo fica mais claro? Será que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão complexa de ser entendida? Ou será que nós é que temos olhado para a Bíblia de uma forma natural? Observe que hoje nós temos a Bíblia conforme nunca na história da humanidade nós tivemos acesso à palavra de Deus. Possivelmente você está vendo esse vídeo, a maior parte através de um telemóvel. E no seu próprio telemóvel você também pode ter acesso a um aplicativo que chama Bíblia Sagrada. E você pode ter acesso à Bíblia da forma que você quiser, inclusive na linguagem que você desejar, uma linguagem de hoje, uma linguagem mais atualizada para auxiliar no seu entendimento. Nunca em toda a história nós tivemos tanto acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Agora eu te pergunto, será que muitos creem nessa palavra? Será que as pessoas estão sendo cada vez mais transformadas porque o acesso aumentou muito? Está muito fácil ter Bíblia hoje. Hoje você não precisa comprar uma Bíblia impressa. Você não precisa de uma gráfica rodar. Você tem a Bíblia em vários meios que você desejar. Eu não sei ler, Jefferson. Não tem problema, tem a Bíblia falada. O que falta para que nós venhamos entender ou buscar entender mais sobre a palavra de Deus? Uma coisa eu te dou total certeza. A Bíblia não é um enigma. A palavra de Deus não são códigos, mas a palavra de Deus ela é clara. Mas ela só é possível entender porque ela é do nosso Deus, que é Espírito, e essa palavra só é possível ser entendida se nós lermos a palavra e crermos através do nosso Espírito. A grande questão é que muitos têm acesso à palavra, mas não acreditam nela. Muitos têm facilmente em pegar e ler a Bíblia, mas não acreditam no que está escrito, porque lê da sua forma natural ou lê por causa dos seus sentimentos. Será que algumas pessoas procuram ou param para ler a Bíblia nos momentos mais difíceis que ela está passando, onde as suas emoções estão totalmente turbulentas? Conforme nós já dizemos, você pode passar por problemas, as suas emoções podem estar agitadíssimas e, ao mesmo tempo, o seu espírito possa estar em paz. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz só vem através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo transmite essa paz no seu espírito. Então, se você está muito preocupado agora, se você tem andado ansioso, se você deseja que Deus fale com você, eu ministro a verdadeira paz de Jesus Cristo sobre você agora. Receba no seu espírito a paz que o mundo não pode dar, mas somente através de Jesus Cristo nós podemos sentir essa verdadeira paz. Vamos ler o que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículos 66 e 64. Vamos ler? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creram. Observe que a palavra de Deus acabou de nos dizer que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Por que muitos então não entendem a palavra de Deus? Porque ela é espírito e somente é possível entendermos de qual forma. Eu te pergunto, a palavra de Deus, a palavra transformadora do Evangelho,
ela vai alcançar você e ela vai transformar a sua vida no seu espírito, na sua alma ou no seu corpo? Fala aí para mim que eu estou te ouvindo. É no espírito, porque o nosso Deus, ele é espírito e a sua palavra, ela é espírito e vida. Então é através desse espírito que nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é viva e ela só pode ser atingida em nossas vidas, só pode gerar transformações em nós através do Espírito. Não há outra forma. Então, entendendo que através do Espírito Santo, que revela em nós a própria palavra de Deus, e eu entendendo através do Espírito, eu crendo e recebendo essa palavra, eu vou começar a fluir, eu vou começar a entrar naquela conexão que citamos agora há pouco. Nós vamos estar na mesma conexão que o Pai. E aí, sabe quem pode segurar você? Ninguém, porque você e Deus é a maioria. Pode ter certeza nisso. Você e Deus é a maioria. Então, quem recebe a própria palavra de Deus, recebe o Pai. E terminando no dia de hoje, a quarta razão para entendermos a diferença entre alma e espírito é a adoração, que só pode acontecer no Espírito. O que diz a palavra de Deus quanto a isso? João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Observe, mais uma vez a Bíblia dizendo que Deus é Espírito. E nós precisamos adorá-lo na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma onda, porque senão não há possibilidade de nós conseguirmos adorá-lo. Um exemplo, o Wi-Fi. Como que você tem acesso a uma rede Wi-Fi power, potente? A primeira coisa que você precisa é de quê? Da palavra. Passe. Com a palavra passe, você tem acesso a uma velocidade gigantesca aí de uma internet. Mas a sintonia, a frequência precisa ser a mesma. Se nós não estivermos na mesma sintonia que Deus, que é o Espírito, nós não vamos conseguir entender as coisas de Deus. Observe bem, nós não vamos conseguir adorar o próprio Deus, porque nós não estaremos na mesma frequência. Agora, se estivermos em espírito, orando em espírito, e na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a oração em espírito. O que é orar sem cessar? É possível eu orar continuamente? Mas eu estou trabalhando, eu estou estudando. É possível orar enquanto eu faço isso? Na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, quando nós adoramos a Deus em espírito, o que nós estamos entregando a Ele? Observe, o que nós entregamos a Ele, na realidade, é o que nós recebemos dEle. O seu maravilhoso amor, a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa presença. Com aquele transbordante amor de Deus em nós. Então, nós pegamos no mesmo Espírito e nós entregamos a Deus a nossa adoração. Então, na realidade, nós só entregamos aquilo que também nós recebemos. Olha que coisa linda! Por isso que nós precisamos estar sensíveis, estar com a nossa vida dedicada a caminharmos no Espírito. Observe que o Senhor nos diz o seguinte, Jesus falou para Nicodemos, nós lemos semana passada, que é preciso nós nascermos da água e do Espírito. Nascer da água é nascer do batismo, mas nascer do Espírito é a sua vida
fluindo no Espírito com o Senhor. Você pode ter batizado nas águas e pode não ter nascido no Espírito. É importante que todos nós, independentemente do tempo que nós temos de caminhada no Evangelho, precisamos repensar o nosso novo nascimento. Porque o novo nascimento, sabe quando que ele precisa acontecer? Todos os dias. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Sermos uma nova pessoa em Cristo. O apóstolo Paulo diz, se eu não estiver errado, no livro de Filipenses, mortificai os vossos corpos todos os dias. Ou, na realidade, mortificai ou matai a sua natureza humana todos os dias. E dessa forma nós buscamos o nascer de novo, nascer do Espírito, para que nós venhamos estar mais sensíveis à palavra de Deus. Porque é somente no Espírito que todas as coisas acontecem. Será que essas palavras que está chegando a você agora, você acha que essas palavras que está sendo ensinada da importância do Espírito está separada dos nossos sentimentos e você passar a entender e a querer buscar mais da palavra de Deus? Quanto mais você ouvir da palavra, quanto mais você entender a palavra de Deus, mais sensível você vai estar à direção do Espírito Santo de Deus. E talvez você diz assim: Jefferson, mas eu já vou à igreja aos domingos. Olha que interessante. Se você pegar 24 horas, multiplicar por 7 dias na semana, faz o cálculo. Depois você pega 1h30, que é o tempo que nós temos para cultuar ao Senhor e aprendemos da palavra de Deus. No nosso culto aqui às 10 da manhã, aos domingos. Divide o menor pelo maior, 1,5, 1h30, dividido a soma de 168 horas mais ou menos. Sabe quantos por cento que vai dar? Que nós temos aqui o período de ouvir a palavra de Deus? Menos de 1% na semana. Eu te pergunto, como que nós vamos ter uma conexão com o Pai? Como que nós vamos crescer em espírito, sendo que menos de 1% na semana nós nos dedicamos a ouvir e a entender a palavra de Deus? Será que eu vou crescer espiritualmente? Menos de 1% na semana, eu lendo ali o versículo na tela ou na minha Bíblia, ou eu escutando a palavra de Deus, será que menos de 1% na semana? Precisamos acordar, precisamos despertar e buscar na palavra de Deus. Buscar quanto mais eu mergulhar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus, ela não é o natural, ela é espírito. Então, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu ler, preferencialmente, eu ler a palavra de Deus, mais o meu espírito estará sensível a ouvir a voz do Pai. Então, eu quero te confrontar nessa semana, um confronto direto a você. Será que 1h30 numa semana, isso para quem não chega atrasado, porque se você chega atrasado, aí é metade de 1%. Pensa, menos de 1% na semana é o suficiente para você crescer espiritualmente? Eu quero deixar essa reflexão para você. E será que essas palavras, elas tocam a sua alma ou o seu espírito? A palavra de Deus, ela sempre toca e atinge o nosso espírito. Eu não tenho poder para chegar aqui e fazer uma lavagem cerebral em você. Você acha que eu estou fazendo isso? Porque a lavagem cerebral atinge a alma. Eu não estou aqui fazendo algo para persuadir você. Estou aqui para lhe mostrar
que a palavra de Deus, ela só pode ser alcançada e atingida no seu espírito e no meu espírito. O Espírito Santo de Deus, ele deseja relacionar conosco. O Espírito Santo de Deus, ele deseja estar conosco todos os dias da nossa vida. Somente estando sintonizado na mesma frequência que o nosso Deus, somente gastando tempo com o Senhor, é que nós vamos poder entender as coisas de Deus. Mas para finalizar, eu quero te deixar uma reflexão. Muitos, talvez tenha a agenda disponível durante a sua semana, mas ele não tem tempo para ler a palavra de Deus. Muitos têm sua agenda ocupada durante a semana, mas com ocupação vazias. Como que está a sua semana? Como que está a sua vida semanal? Qual o tempo que você tira para entender das coisas espirituais? Qual a sua dedicação em ouvir a voz de Deus e se comunicar com Deus? Qual o tempo que você gasta para o seu espírito? Será que você gasta tempo só para o seu corpo? Malhando, exercitando? É muito bom você cuidar da sua saúde. Mas qual a porcentagem do tempo que você cuida da sua saúde? Qual a porcentagem do tempo que você cuida da sua alma, dos seus sentimentos? Quanto tempo você gasta na semana gastando tempo da sua alma? E o que sobrou para você gastar tempo no seu espírito? Pense bem, quanto tempo na sua semana você gasta para crescer espiritualmente, para entender, estar mais com o Pai, buscar mais da palavra de Deus, porque somente através da palavra de Deus que nós conhecemos o Pai. Somente através da palavra de Deus que nós conhecemos Jesus Cristo. E somente através da palavra é que nós podemos conhecer o Espírito Santo. Quanto tempo você tem gasto e dedicado em conhecer e crescer espiritualmente? Até terça que vem. Que Deus te abençoe.